Bom dia, boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo. Ah, Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês. E eu vou trabalhar um pouco a parte do início da genética, porque eu creio que muitos de vocês já não se lembram, já têm esquecido um pouco dos conceitos. Então a gente vai tentar falar de uma forma mais sucinta, uma forma mais objetiva, né? Para relembrar alguns conceitos para a gente dar seguimento na nossa aula, né? Lembrando que eu sempre disse, e é uma coisa que todos têm que ter em mente, que se você não é um ser que se reproduz assexuadamente, ou seja, se você reproduz sexuadamente, sempre você vai carregar metade dos genes da sua mãe e a outra metade proveniente do seu pai. Ou seja, então todo filho tem um pai e tem uma mãe, né? E como que isso, e como que a gente nós somos produzidos de certa maneira, né? Nós somos provenientes da união de dois gametas, um gameta masculino, um gameta feminino. O gameta feminino, que é o óvulo, que vem de nossa mãe, e o gameta masculino, que é o espermatozoide, proveniente de nosso pai. E esses gametas, eles carregam estruturas conhecidas como cromossomos, né? No caso da espécie humana, que é o que a gente vai detalhar aqui a princípio, na espécie humana nós temos no gameta feminino 23 cromossomos, no gameta masculino mais 23 cromossomos. O que vem a ser um cromossomo? Isso foi falado lá no assunto relacionado com núcleos da célula, lá no primeiro ano. O cromossomo é uma estrutura formada por material genético, principalmente o DNA, e algumas proteínas conjugadas. Esses cromossomos, eles possuem alguns trechos, alguns pedaços no seu material genético que vai ser responsável por condicionar algum tipo de característica qualquer do corpo, né? Então, se a gente imaginar, por exemplo, essas duas canetas, uma como sendo como cromossomo proveniente do pai e a outra como sendo da mãe, nós temos que alguns trechos, alguns pedaços desse cromossomo, cada trecho desse aqui vai ser responsável por condicionar algum tipo de característica do corpo, né? Então, por exemplo, se esse pedaço aqui desse cromossomo condiciona um tipo de característica, esse cromossomo que veio do pai, esse outro cromossomo que veio da mãe, né, nessa mesma região, tá, nesse mesmo pedaço, ele também vai condicionar o mesmo tipo de característica. Portanto, quando os cromossomos eles têm em comum essa compatibilidade de genes, uma afinidade genética, eles são chamados de cromossomos homólogos. Se esse cromossomo que veio da mãe não tiver carregando esse mesmo tipo de característica desse outro que veio do pai, ele vai parear com o outro que tenha as características do cromossomo que veio do pai, tá? Compatíveis com a dele, que é com a da mãe. Então, dessa maneira, os cromossomos eles vão pareando, formando o que a gente chama de cromossomos homólogos. E cada trecho desse do cromossomo que condiciona determinado tipo de característica a gente chama de gene. Então, o gene seria um trecho ou um pedaço do cromossomo que vai condicionar determinado tipo de característica. Então, tem que ficar atento para não confundir o que é tipo de característica com característica, que são coisas diferentes, né? Por exemplo,
esse cromossomo aqui veio do pai, né? Vamos supor que aqui, no lugar aqui, nessa parte aqui que eu estou tirando, é o gene, né? Vamos supor que esse aqui seja o gene que esse cromossomo carrega, que está condicionando o tipo de característica, vamos supor, textura do cabelo. Tá? O cromossomo que vai parear da mãe, que vai parear com esse que veio do pai, nessa mesma região, ele vai ter um gene também que vai estar condicionando para o tipo de característica também textura do cabelo. Tá? Não necessariamente o gene que condiciona a textura do cabelo que veio do pai e o gene que condiciona a textura do cabelo que veio da mãe vão ser iguais. Eles podem ser genes diferentes, porque existem texturas de cabelo diferentes. Porém, eles vão estar localizados na mesma posição do cromossomo, né? Condicionando para o mesmo tipo de característica. Ok? Então, esses genes que condicionam para o mesmo tipo de característica, eles são conhecidos como genes alelos. Se eu tiver um outro gene em outro pedaço do cromossomo, por exemplo, aqui embaixo, que condiciona um outro tipo de característica, e nesse cromossomo também nós temos um outro tipo de característica aqui embaixo, né? Se esse tipo de característica daqui desse cromossomo for o mesmo do outro aqui, também esses daqui de baixo vão ser alelos. Porém, eles não serão alelos dos genes daqui de cima, porque são tipos de características diferentes aqui embaixo dos daqui de cima, certo? Lembrando que esse veio da mãe, esse veio do pai.